Certo, boa noite, a gente vai iniciar a aula aqui. Mais para o finalzinho, eu vou dar uma informação para vocês sobre como é que vai ser a avaliação, né? O questionário para vocês, que provavelmente vai estar disponível amanhã ou dia 25 lá, quinta-feira, para vocês. Beleza, então o nosso segundo tópico da disciplina é sistemas lineares e também a gente vai falar um pouco sobre matrizes, determinantes e algumas propriedades também, né? Que envolvem aí também as matrizes e os determinantes. Então, o que a gente tem aqui, né? Inicialmente, é meio invertido, né? A gente vai falar primeiro de sistemas lineares, com um foco mais voltado para matrizes, né? Como resolver isso aí utilizando matrizes. E, posteriormente, aí sim a gente vai entrar um pouco mais na parte de matrizes, que fala de propriedades, operações com matrizes, depois algumas matrizes especiais, e lá para o final já também outro método para resolver sistemas lineares, que é a nossa famosa regra de Cramer, utilizando só matrizes e determinantes. Então, aqui, nosso primeiro tópico de sistema linear, basicamente a gente vai ver métodos para resolver sistemas lineares que, de certa forma, a gente conhece já. Esses métodos, basicamente, se dividem em duas partes. Os primeiros são os métodos diretos, que são os que, comumente, a gente tem mais conhece, né? A gente conhece desde o nosso ensino básico, e outros métodos interativos, que a gente vai ver isso lá na parte de cálculo numérico, que é mais a parte interativa, né? Você fazer um processo até chegar numa solução próxima ou solução daquele sistema linear. No caso de um método direto, a solução é dada pelo número finito de operações, apenas operando em cima dos valores que são fornecidos para a gente. Né? Então, aqui eu tenho um sistema linear, né? A priori, a gente vai trabalhar só com sistemas quadrados, significa que o número de equações e o número de variáveis são iguais, então aqui é um sistema n por n, certo? Aqui nesse esquema, esse S é um sistema linear, cada uma dessas equações eu dei um nomezinho para elas, chamei de E, né? E1, E2 até En, e esses A's que aparecem aí são os coeficientes de cada uma das equações que posteriormente serão nossas entradas de matrizes que vai aparecer lá no método para resolver. O x, as variáveis, né? Então é x1 até xn, e tem uns b's aqui, né? Que são os valores independentes do sistema, aí, né? B1 até Bn. Então, nesse caso aí, é um sistema n por n. Tem n equações e n variáveis. Ou seja, no mínimo a gente vai ter aí soluções para esse sistema. Pode ter várias soluções, pode ter uma solução, vai depender lá na frente, mas aqui a gente sabe que um sistema n por n vai ter pelo menos uma solução. E como eu falei, existe métodos, né, para resolver esses tipos de sistemas. Um deles é o método direto, que a gente conhece lá do nosso ensino básico como escalonamento, certo? Mas no fundo é chamado de eliminação de Gauss pelo fato que a gente faz uma eliminação em cima da matriz de coeficientes, monta um novo sistema que é equivalente ao sistema que foi fornecido, e a partir dele, de certa forma, é um pouco mais fácil de resolver o sistema fornecido para a gente só com as equações. Então, por isso que é importante, a gente vai olhar agora os sistemas, acho que basicamente a gente vê isso no nosso ensino básico, como é que resolve, né, sistemas lineares por substituição direta, né, geralmente com sistemas 3x3, 2x2, né, que é bem tranquilo para resolver. Mas nesse caso aqui a gente vai ver um método que, como eu falei, a gente já conhece, que é o escalonamento, mas aqui a gente vai chamar de eliminação de Gauss ou eliminação gaussiana, certo? Então, o que acontece, né? A priori, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar em cima das equações, mas olhando elas de forma matricial. E fazer operações em cima das equações, né, ou em cima das linhas da matriz, né, pode ser interpretado como equação como matriz, de tal forma que eu vou transformar minha matriz em uma matriz equivalente. Aí essas operações que eu vou fazer em cima da matriz que a gente conhece, que é dada pelo sistema linear, basicamente são três. São chamadas de operações elementares. Uma delas é uma multiplicação por um escalar, né? Tu vai pegar uma linha aqui qualquer, chamei de EI, né? Então, vou colocar aqui, ó. Vamos fazer um pequeno resumo. Aqui a gente tem nosso sistema S, né? É um sistema que tem N equações, vou colocar aqui N por N, né? N equações e N variáveis, ok?
Esse sistema aqui ele vai ser passado para a gente agora de uma forma matricial, certo? Ou seja, ele vai ser da forma A vezes X igual a B. Onde A aqui é a matriz de coeficientes, que é aqueles valores de A lá que a gente viu no nosso início dos termos. O X é um vetor de variáveis e o B é os vetores independentes aqui, ó. Logo depois vai ver operações com matrizes, mas só para ficar ciente o que acontece, né? Essa matriz A aqui é uma matriz quadrada, né? N por N, ou pode ser 3 por 3, 2 por 2. O X ele é um vetor, então a gente está habituado, apesar de a gente não ter ainda visto a operação de matriz com matriz, né? Matriz com vetor, a gente sabe que é um vetor, né? Então esse cara aqui, esse X, é um vetor que muitas vezes é chamado de vetor solução, certo? E esse B aqui também é um vetor, né? São os termos independentes. Nesse caso aqui eu vou ter os valores de A, então aqui vai ser o AI, aqui vai ser o XI, e aqui vai ser o BI, né? O I é só o índice aí para diferenciar, né? Quantos termos. Se for um sistema 3x3, essa matriz aqui vai ser 3x3, essa matriz A de coeficientes, certo? Esse cara aqui vai ser 3 linhas e uma coluna, e aqui também vai ser 3 linhas e uma coluna, certo? Pelo menos isso a gente já tem uma base, né? A ordem de matrizes, a gente sabe que é uma matriz quadrada, uma matriz coluna, a gente vai ver um pouco mais detalhado depois, mas a gente vai iniciar logo pressupondo que a gente sabe o que é isso. Então, a primeira operação que a gente vai realizar em cima desse sistema, que é uma operação elementar, é chamada de multiplicação por escalar, que também a gente já viu, só que no caso com vetores, né? Então, nesse caso aqui, é só você imaginar o seguinte, que cada linha dessa matriz ela é um vetor. Se cada linha é um vetor, significa que eu posso multiplicar componente a componente por um escalar. Nesse caso aqui eu chamei de alfa, né? Então, essa primeira operação, que é a multiplicação por escalar, ele pega uma linha e chama de EI, certo? Multiplica por um escalar alfa e gera uma nova linha. No caso aqui, deixou como EI também, né? Como fosse se não mudasse a ordem da linha, mas de certa forma, dois valores. A segunda propriedade é a soma de equações, certo? Ele pegou duas linhas quaisquer no nosso sistema, ou duas equações, e somou elas. Aqui ele colocou de modo geral, ele colocou EJ, né, mais alfa e I. Onde o EJ e o EI são matrizes, ou melhor, são linhas ou equações aí do sistema linear. Aqui ele já coloca o alfa para dizer que a operação anterior já está envolvida aqui também, se quiser. Né? Se quiser também não poderia estar o alfa aqui, a ideia é ser a mesma, que é a soma de duas equações ou de duas linhas daquela matriz. E a terceira operação elementar é a troca de linhas, né? Então aqui a gente vai fazer uma troca. Então, EJ é uma linha qualquer da matriz, é trocada por uma linha EI, também é uma linha qualquer da matriz. Então, basicamente é o seguinte, essas três operações a gente vai realizar em cima da matriz, que é correspondente àquele sistema linear fornecido, para gerar para a gente um sistema mais fácil de resolver, certo? Um sistema equivalente ao dado. Então, como eu falei, está aqui, ó, nós temos agora na forma matricial a matriz A, a matriz de coeficientes, está bem aqui, certo? O vetor B, que é o vetor solução que a gente está procurando, e, melhor, o vetor X, né, que é o vetor solução que a gente está procurando, e o vetor B, né, que é de valores independentes aí, que ele não aparece para a gente, certo? E aqui embaixo ele está descrito, né, quem é cada uma dessas matrizes aí, ou desses vetores envolvidos. A matriz A é uma matriz quadrada sempre, certo? Nesse caso aqui está de modo geral, é um sistema N por N, ou seja, tem N entradas aqui, N por N entradas. O vetor X, ele é uma matriz coluna, ou um vetor para a gente que ele foi translandado, certo? E o vetor B também, né? É uma matriz coluna aí, ou um vetor que foi translandado. Posteriormente, quando a gente vê operações com matrizes, a gente vai ver que quando a gente multiplicar, né, esses termos aqui, a matriz A com o vetor B, e igualar, a matriz A com o vetor X, igualar ao vetor B, a gente vai ver que a gente vai voltar para o sistema original lá, que é dado, né? Por exemplo, se eu fazer só a primeira linha aqui, ó, a gente não vai entrar em muito detalhe, mas eu vou fazer para a gente ficar um pouco mais claro. Se ele está da forma x igual a b, significa que eu vou multiplicar cada linha de A pela coluna de x igual a b. Então, aqui ficaria A1 vezes x1 mais A12 x2
mais até o último termo lá, aqui ficaria A1N, XN, isso aqui seria igual a B1. Essa aqui é apenas a primeira equação do nosso sistema linear, certo? Aí, se você fizer isso com todas as linhas do sistema aí de ordem quadrado, você vai encontrar o sistema original. Só que no caso a gente desfez isso. Em vez de trabalhar em cima das equações, a gente vai trabalhar em cima das matrizes que são envolvidas aí no sistema, apenas fazendo reescrevendo, né, o sistema na forma matricial. Então aqui a gente tem agora, de fato, o nosso eliminação de Gauss, que é basicamente 2 passos. O primeiro, você vai trabalhar com matriz aumentada, porque você vai fazer o seguinte, você vai mexer no sistema, você vai pegar cada linha do sistema. Então, vou fazer o seguinte aqui, deixa eu tentar... imagina que eu tenho um sistema aqui, N por N, né? Então, cada uma das linhas ou equações, ele vai gerar para mim uma linha de uma matriz. Então, até a primeira linha, a segunda linha, até a linha N aqui. Então, esse cara aqui é a matriz A. Se você mexe com os coeficientes da matriz, automaticamente também você mexe com esses termos aqui, que é o do B, a matriz B. O X é o valor que a gente está procurando, então, teoricamente, a gente não tem o que fazer com ele, certo? Mas a matriz A e os valores de B, né, que são aqueles valores lá independentes do sistema, eles são modificados quando você começa a mexer com as linhas, né? Por exemplo, você tem a primeira linha do sistema, vou pegar aqui um sistema bem simples, vou pegar um sistema 2x2, para a gente ver, 2x1 mais x2 igual a 1, e 3x1 menos 5x2 igual a 4. Isso aqui é um sistema bem simples, 2x2, certo? Com 2 equações e 2 variáveis, então vai ter solução. Nesse caso aqui, se eu quisesse retirar ele, reescrever da forma matricial, como é que seria? Eu ia ter a matriz A aqui, de coeficientes, o vetor x, que são as variáveis, e igualar um vetor B aqui, né, que são os valores independentes do sistema. Então, nesse caso aqui, quem é os coeficientes? É justamente os caras que estão acompanhando aí as variáveis. Na primeira equação, aqui é um 2, aqui é um 1, né? E na segunda equação, aqui é um 3, aqui é um menos 5. Aqui são as variáveis, então é x1 e x2. E aqui o vetor independente, que é 1 e 4, certo? Agora, mas é o seguinte, você vai modificar de sistema, por enquanto a gente não vai ver como é que de fato faz, mas só para ter uma ideia, eu vou mexer em cada uma das equações para transformar o sistema em um sistema equivalente, que a gente vai ver que é mais fácil de resolver. Então, para isso, a gente multiplica, por exemplo, uma operação elementar é você multiplicar cada linha por um escalar, por exemplo. Essa é uma forma de fazer uma operação com a matriz, ou com o sistema. Então, se eu quisesse multiplicar essa equação aqui por 2, digamos, certo? Eu ia ter que multiplicar todos os termos envolvidos aí na equação. O 2, o 1 e o outro 1 aqui que está do lado do B, né? Então, significa o seguinte, que você multiplicar por todos os termos da equação, mas, se a gente for olhar agora da forma matricial, o que é modificar? A linha aqui dessa matriz, a primeira linha, que é a nossa matriz A, e a primeira linha aqui dessa matriz coluna, né, que é o nosso vetor B. Então, por isso que quando a gente for trabalhar agora, então, a primeira coisa que tem que ficar bem entendido é que você vai trabalhar simultaneamente com a matriz A de coeficientes do sistema e o vetor B de valores independentes. Então, o que a gente faz? A gente pega elas e junta em apenas uma matriz. A gente chama essa matriz de matriz aumentada, porque ela deixa de ser uma matriz quadrada, né? Porque vai entrar mais uma coluna aqui. Então, significa o seguinte, ó, até então, aqui essa parte, ó, corresponde à matriz A, né, que é uma matriz quadrada. Aqui, de modo geral, é a matriz N por N. E aqui vai entrar mais uma linha, né, ou uma coluna, na verdade é uma coluna, né, que é o B, que é N por 1, né? Tem N linhas e uma coluna. Então, significa assim, que esse cara aqui, essa matriz aumentada, vai ser incluída mais a coluna nela, para quando a gente fazer as operações, fazer simultaneamente. Até poderia, outro método, é você pegar separadamente. Você trabalhar só com a matriz A, e depois tudo que fizer com a matriz A, você também fazer com a matriz B, né? Com o vetor B. Aí ia dar a mesma coisa. Só que, de modo mais prático,
você junta as duas matrizes, então por isso que tem essa notação aqui, ó, a gente chama de matriz aumentada, que é você colocar a matriz A junto com a matriz B ou vetor B, também pode ser falado assim, certo? Professor, licença, tem aluno tentando entrar na chamada. Deixa eu só ver aqui. Já foi. Beleza. Então, aqui que a gente tem agora, a gente vai iniciar o processo de realmente fazer a eliminação de Gauss. Roberto, só depois, né? O que acontece? No final das contas, a gente vai tentar transformar essa matriz original, que é uma matriz N por N, lá, de coeficientes, em uma matriz triangular superior. Essa matriz, deixa eu ver também com mais detalhes, mas como é que ela identifica ela? É uma matriz em que a diagonal da matriz existe, né? Então todos os valores ali têm, e aí acima deles também os valores são diferentes de zeros, pelo menos alguns. E abaixo da diagonal sempre é zero. Então, esse caso aqui é uma matriz triangular superior. Então, o primeiro passo para a gente fazer esse processo, a gente fazer essa modificação. Então, o que acontece? Por enquanto, é o seguinte, a gente vai pegar a matriz original de coeficientes da matriz do sistema linear e vai fazer um processo nele que é chamado de operações elementares. Né? Você vai pegar as linhas da matriz aumentada e fazer operações de tal forma que você vai modificar as equações originais. E no final das contas, você vai ter um sistema chamado um sistema triangular superior, porque a matriz envolvida nesse caso vai ser a matriz triangular superior, que vai ser como? Uma matriz em que a diagonal existe, abaixo dela tudo é zero e acima dela tem valores diferentes de zero, certo? Então, por exemplo, aqui antes de iniciar o processo, bora só ver aqui um caso. Vou pegar uma matriz aqui 3x3, bem simples. 3, 4, 1, 2 menos 1, 0, 0, 0, 0. Essa matriz aqui é a matriz triangular superior. Por quê? Porque quando a gente olha para ela, a diagonal aqui, ela são os valores, né? Diagonal principal. Abaixo dela, todos os valores são iguais a zero, né? Então, esses caras aqui, observa que tem todos iguais a zero. E acima dela tem um valor diferente de zero. Pode até um lá pelo meio ser igual a zero, mas o importante é que todos os valores abaixo da diagonal sejam iguais a zero. Nesse caso aqui, é uma matriz triangular superior, certo? Existe também inferior, mas por enquanto a gente não vai ver aqui, também pode ser aplicado, né? Mas a gente vai ver primeiro a triangular superior. Beleza, então qual é a ideia aqui? Ó? Se a matriz triangular superior é dessa forma, o que a gente tem que fazer no sistema original? Porque inicialmente eu estou supondo que a matriz é uma matriz cheia, né? N por N, no caso 3x3, 4x4, 5x5, assim por diante. Então, eu vou começar a eliminar elementos aí. Por isso que o nome é eliminação de Gauss. Esse processo de eliminação é dado por essas operações elementares aí. Então, o que a gente vai fazer? Né? Se a gente for olhar aqui a nossa matriz, a gente tem que começar a eliminar termos. O primeiro é o que está logo abaixo aqui da diagonal. Ó. O do primeiro termo. Esse cara aí, pela estrutura que eu quero montar a minha matriz, tem que ser zero, obrigatoriamente, certo? Como tem que ser zero, eu tenho que fazer uma operação de tal forma que esse cara vai ser eliminado. Então, por isso que entra aí essas operações elementares, certo? Então, você vai pegar, nesse caso aqui, ó, ele pegou uma linha aí, né? Que no caso aqui seria uma linha já que você quer eliminar ali, qual o termo na matriz. Você vai subtrair ou somar, no caso é uma questão de notação aqui, um escalar. Então, vai ter uma operação seguinte, ó. A linha que você quer eliminar, ou no caso o elemento lá que você quer eliminar, chamou de L aqui, vai ser dar como? Vai ser a própria linha, menos ou mais, aí no caso eu coloquei menos aqui só para ter uma operação, né? Mas pode ser que apareça mais lá devido ao jogo de sinal.
Então, aqui menos um coeficiente vezes a linha anterior, que eu chamei de I aqui. Com essa operação aqui, você vai eliminar o termo que está logo abaixo da diagonal ali, que é o que eu quero eliminar por enquanto. É o primeiro termo que tem que ser zero. E esse alfa aqui, ele vai ser dado justamente para que esse primeiro termo seja eliminado. Então, não é qualquer operador, não é qualquer valor que entra aí. É o valor justamente que eu quero eliminar. E como é que eu encontro ele, né? Então, esse alfa aqui, por definição, ele vai ser o termo que eu quero eliminar dividido pelo termo da diagonal. Né? Eu chamei aqui a IJ, né, que é uma forma geral de escrever uma matriz, um termo de uma matriz, dividido pelo AII, né, que é também o termo geral de uma matriz da diagonal, os elementos da diagonal aí. Esse elemento aqui, quando você multiplicar pela linha anterior e somar com a linha atual, você vai conseguir eliminar aquele termo lá. E os demais você vai modificar, pode ser que elimine lá pelo meio, né, vai depender dos valores da matriz, mas é importante que você vai pelo menos eliminar o primeiro que eu quero, né? Porque, como eu falei, no final das contas, eu quero pegar o sistema e transformar ele no sistema triangular superior. Qual é a característica dele? Que todo mundo abaixo da diagonal tem que ser igual a zero, certo? Então, no final das contas, você vai ter um sistema aqui já, né? Já está feito, triangular superior. E vai continuar esse processo, você vai fazer, né? Todo o processo, você vai ver linha por linha, quem você precisa eliminar. Claro, né? Que geralmente, quando a gente vai fazer isso analiticamente, a gente prioriza fazer com matrizes de ordem pequena, 3x3, no máximo 4x4 por questão de fazer contas mesmo. Quando a gente aumenta isso, imagina que você tem um sistema que tem, sei lá, 7 equações e 7 variáveis. Já fica inviável você resolver isso utilizando esse método. Você pode até fazer, já no caso, pedir auxílio de uma calculadora ou um algoritmo que faça isso de forma mais rápida. Mas, no nosso caso aqui, a gente vai trabalhar matriz 3x3, 4x4, que é mais tranquilo de fazer as contas, só para a gente ter uma ideia do que é feito nessa eliminação de Gauss. Então, no final das contas, perceba que eu tenho aqui um sistema, aqui já está feito, né? As continhas bonitinho. Então, imagina que eu fiz cada continha, fui zerando os elementos e cheguei nessa matriz aqui, ó, que é a matriz triangular superior. Esse lado aqui, ó, perceba que é o vetor B, lá originalmente, né, do sistema. Ele foi modificado, só que ele não vai ser eliminado. Se ele for eliminado, porque vai ter um sistema que vai ter várias soluções lá, é uma das possibilidades. Mas, por enquanto, a gente vai ver só sistemas que têm solução, que é mais tranquilo para a gente entender como é que faz esse processo aí. Então, aqui, ó, já estou com a matriz falando escalonada, né? A gente aprendeu isso lá no nosso ensino básico, que era escalonamento de matriz. Aqui, para a gente, a nossa eliminação de Gauss, que no final das contas, a gente vai ter, na verdade, um sistema triangular superior. Aí a questão é a seguinte, como é que eu acho agora as soluções, né? Que esse que é o interesse de resolver o sistema linear. Você vai passar a fazer uma substituição retroativa. Por exemplo, a última equação, a gente sempre vai começar pela última, a última equação do sistema é essa aqui, né? Ela tem vários zeros e vai ter dois termos, que é o último termo e o AN mais 1 lá, que é o termo que vem da matriz B ou do vetor B. Então, bem aqui, eu vou só escrever o que acontece. Eu vou pegar a última linha da matriz. Essa última linha é dada para quem vai ter vários zeros, né? Então, é como se eu pegasse e multiplicasse por zero vários x. Quando chegasse no último x, que é o xn, que em modo geral, eu ia multiplicar ele por AN, né? Então, seria ANN vezes xn. Esse cara aqui seria igualado a esse último termo aqui, ó, que vem lá da matriz B, que de fato foi modificado por questões da operação feita toda a matriz. Então, aqui vai ficar o AN, N mais 1, que é aquele cara que vai lá para o final depois. Só que o meu interesse aqui é encontrar quem? O X, que é a nossa componente da nossa solução. Então, o nosso Xn aqui simplesmente é o AN mais 1, dividido por AN, N. Então, esse cara aqui, ó, você já encontra a solução de uma componente da sua do seu sistema, do vetor solução.
Por exemplo, se for um sistema 3x3, quando você fizer toda a eliminação de Gauss, de fazer toda a questão que a gente conhece como escalonamento, encontrar a matriz, que é uma matriz triangular superior, se for 3x3, por exemplo, esse cara aqui vai ser quem? Ele vai ser nosso x3, né? Vai ser o A33 vezes x3. Esse cara aqui vai ser, vou chamar de B, né? Seria o B que está na terceira linha e quarta coluna, né? Então, quem é o x3 para a gente? É só essa razão aí, né? Do valor do B34 dividido pelo A33. Então, aqui seria já a última componente do vetor solução. Lembrando que a gente quer encontrar uma solução que vai se comportar como um vetor para a gente. Se for um sistema com 3 equações, o nosso vetor solução terá 3 entradas, né? Vou chamar de x grande aqui, ó, vai ter o x1, vai ter o x2 e vai ter o x3. Esse cara aqui seria a cara da nossa solução, se nosso caso, nosso sistema fosse 3x3. Mas pode ter mais, mas aqui é um exemplo para ficar mais tranquilo de ver. Então, eu vou pegar aqui, ó. Quando eu fizer isso, eu já vou encontrar o x3 aqui, ó. De antemão do x3, você vai passar para a linha anterior, né? Por quê? Voltando para a matriz triangular, pelo fato, porque fica mais fácil. Porque você vai fazer uma substituição retroativa, ou seja, de baixo para cima, e cada equação que você pegar na sequência, você vai ver que vai incluir apenas uma variável nova, né? Se a última equação eu achei a x3, significa que na equação anterior, né, eu vou encontrar o x2 de antemão do meu x3, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui já está de modo geral já, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui está de modo geral, então imagina que esse sistema é um sistema n por n, tem n equações de variáveis. Aqui na última linha, eu consigo encontrar a minha última componente da solução, que no caso é xn. Quando eu vou fazendo a substituição, né, de baixo para cima, por isso é retroativa, eu vou chegar de tal forma que eu vou ter lá o x1, que eu preciso encontrar, né, que é uma componente, a primeira componente da minha solução, ele vai ser dado, né, para essa expressão aqui, ó. De tal forma que eu vou ter quem? O que é variável aqui e o que é conhecido. Os valores do A, aqui, A1, A2, o A13, o A1N, são todos conhecidos porque a matriz está lá, né? Matriz de coeficiente. E no caso aqui, quem não é conhecido, teoricamente, seria o X. A do X eu consegui encontrar eles quando eu passei a fazer a substituição. Então, o Xn eu encontrei, esse cara bem aqui, ó, Xn aparece. Depois seria o xn menos 1, então está bem aqui pelo meio. Depois, xn menos 2, também está aqui pelo meio. Até chegar no x2, está bem aqui, ó. Ou seja, aqui desse lado dessa equação, são valores todos conhecidos pelo fato que eu vou já substituindo, fazendo uma substituição retroativa, e lá no início eu vou encontrar a solução de todas as componentes, claro, né, se o sistema for um sistema quadrado, tiver uma única solução, certo? Então, bora ver aqui, de fato, fazer as continhas para ver como é que funciona, para ver que é bem tranquilo. Como eu falei, uma coisa que a gente já conhece, de certa forma, que a gente vê lá no nosso ensino básico, como escalonamento, algo assim. E aqui a gente vai dar o nome pela eliminação de Gauss, porque tem toda a questão lá que envolve matrizes, não assim só sistemas de equações. Então, aqui eu tenho um sistema 3x3, como eu falei, a gente vai fazer isso com sistemas pequenos, que é mais fácil de resolver. É um sistema S. Foi o que eu fiz, olhei, é um sistema cheio, né? Ou seja, tem coeficientes em todas as equações, então tem cada uma das equações, eu posso dar o nome para ela, essa aqui é o E1, a E2, a E3, né, que são as equações, e eu vou começar a retirar daqui os coeficientes para trabalhar não em cima do sistema, mas trabalhar em cima das matrizes. A matriz A é essa cara aqui, ó, que é a matriz de coeficientes, então vou olhar a primeira equação aqui, ó, vou ter 1, menos 3 e 2, né? Que são os coeficientes. Vai entrar na primeira linha aqui, na matriz A. A segunda linha, também de coeficientes, menos 2, 8 e menos 1. Só a gente olhar quem é que está acompanhando aqui o x1, o x2 e o x3. E na última linha também, ver quem está acompanhando o x1, né? Que é 4, o x2 é menos 6 e o x3 é 5. Certo? Esse lado aqui é nosso vetor solução, que está procurando.
Então, ele é 3 componentes, né, visto que o sistema é 3x3. E aqui, o nosso vetorzinho B de coeficientes aí, ou de termos independentes, que não está multiplicando ninguém, né? Ou seja, então termos isolados aqui do sistema, certo? Então, de fato, esse cara aqui passa a ser agora um sistema matricial, da forma AX igual a B. Certo? Agora, qual é o segundo passo? A gente fazer a eliminação de Gauss. A gente vai pegar agora o vetor A, melhor, a matriz A e o vetor B, e fazer bonitinho lá a matriz aumentada. Então, bem aqui, ó, eu criei a matriz aumentada, ou seja, eu peguei a matriz A, ó, essa primeira parte aqui, e esse parte aqui é o vetor B, né, ou a matriz B, que é uma matriz coluna. E eu vou começar agora a trabalhar ela de tal forma que eu vou começar a eliminar termos aí. Quem que eu preciso eliminar, né? Visando sempre que eu vou transformar esse sistema aqui em um sistema triangular superior. Mas para isso, eu preciso aqui eliminar alguns termos para ficar de fato um sistema triangular. Que por definição é quem? Abaixo da diagonal, todo mundo tem que ser igual a zero. Então, se eu olhar aqui a matriz, eu vou começar a eliminar alguns caras aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó, eu tenho que eliminar quem? Esse menos 2, e tem que ser igual a zero. Eu tenho que eliminar esse 4 aqui, e tem que ser igual a zero. E tenho que eliminar esse menos 6, também tem que ser igual a zero. Certo? Os demais termos serão modificados pelo fato que você vai trabalhar com todos, mas a priori não serão zerados. Se for zerado pelo meio, pode ser que você precise fazer outra operação, uma troca de linha ou algo assim, ou ainda o sistema vai ter várias soluções. Mas, por enquanto, bora ver sistemas que de fato é garantido que vai ter uma solução. Tá, então, eu preciso eliminar aqui em primeiro o menos 2, né? Deixa eu só apagar aqui, ó. Esse cara bem aqui, ó. Então, para isso, eu vou fazer uma operação com esse sistema aí, com essa matriz, que é chamada de operação elementar. Nesse caso é o seguinte, para ficar mais fácil, a gente vai dar nome para as linhas. Então, aqui eu vou ter uma L1, que é a primeira linha. Eu vou ter aqui uma L2, que é uma segunda linha. E vou ter uma L3, que é uma terceira linha. Certo? Então, para eliminar o menos 2, eu vou fazer as operações de tal forma que toda a linha 2 vai ser modificada, né? E eu vou utilizar a linha anterior, no caso, a linha 1, para fazer isso. Então, bem aqui, deixa eu pegar aqui do lado. Então, eu vou ter uma linha 2, no caso aqui, uma nova linha 2, né? Nela que vai acontecer o seguinte, vou pegar ela, fazer menos ou mais, eu vou colocar menos aqui, o coeficiente aqui multiplicado pela linha 1, certo? Que a linha 1 também é conhecida aqui, ó. Só que quem é esse coeficiente que eu vou multiplicar cada termo da linha 2 de tal forma que ele vai conseguir eliminar para mim esse menos 2 quando eu somar com a linha 1. É justamente o termo lá, ó. Esse alfa é o termo que eu quero eliminar, é menos 2, dividido pelo termo da diagonal, que no caso aqui é 1. Então, esse cara aqui é menos 2. Então, na sua essência é o seguinte, eu vou pegar a linha 2, fazer menos, aqui multiplicar toda a linha 1 por menos 2, né? E no final das contas, você vai ter uma nova linha, que eu chamei, pode chamar de nova linha 2 ou algo assim, que vai conseguir eliminar aquele cara lá, certo? Então, foi isso que eu fiz bem aqui, ó. Já está feita a continha. Ó, essa aqui, ó, é a linha 2, certo? Ó, pode ver que eu peguei ela como fosse um vetor, na forma de um vetor. Peguei só ela. Menos 2, 8, 1 e menos 15, certo? Mais ou menos, vai ter um joguinho de sinal aí, eu multipliquei por menos 2 toda a linha 1, né? Então, seria 1 vezes 2, dá 2. Menos 3 vezes 2, menos 6. 8, melhor, 2 vezes o 2, que dá 4. E 11 vezes o 2, que dá 22. Tá aqui os termos. Aí você vai somar, aí como fosse a ideia que você o mesmo raciocínio que você fosse somar vetores de 4 componentes aí, né? Você vai somar componente a componente. Nesse caso aqui, ó, você vai somar menos 2 com 2, automaticamente vai zerar, né? Tá bem aqui, ó, vai dar 0. Depois, seriam 8 com menos 6, dá 2. E depois um 1 com 4, dá 3. E menos 15 com 22, que vai dar esse 7 aqui, ó. Pronto. Esse cara que a gente encontrou
ela vai ser minha nova linha. Esse é o primeiro processo que eu já fiz. De fato, consegui eliminar aquele menos 2, então já consigo conseguir construir já a matriz triangular superior, e nesse caso aqui eu já consegui eliminar o menos 2. Qual é o próximo passo agora? Eliminar quem? Esse cara bem aqui, ó, o 4. Né? Porque pela minha definição de sistema triangular superior, esse 4 tem que ir embora também daí, tem que aparecer um 0 para facilitar para resolver o sistema. Pode falar. Professor, aí o senhor somou ali o menos 2 com mais 2, né? Você vai somar a de cima com a de baixo, né? Exato. E no caso ali, quando somou 1 com 4, deu 3, por quê? Deixa eu ver se eu não errei as contas aqui. 1, tá, multipliquei ali na linha por 2. De fato, então ali, na verdade, não é 3, aqui é 5, né? Obrigado. Deixa eu tentar modificar aqui. Aqui será... Aqui é 5. Assim. Tá, sempre repassa as continhas aí, tá? Que eu tava sempre se enrola quando for essas contas. Mas de fato é o seguinte, consegui, né? Pelo menos fazer a operação lá que eliminar o menos 2, 0, e os demais valores foram modificados porque eu mexi com toda a linha da matriz. Beleza. Vou fazer a mesma coisa agora com a segunda linha, né? Então a gente está aqui com 4, menos 6, 5 e 29. Eu chamei de L3, ela. Pela minha teoria, eu preciso eliminar esse 4, então vou pegar quem? Toda a linha L3, certo? Depois vou pegar o próprio 4 aqui que eu vou eliminar, eu acho que eu deixei menos 4 que é positivo também. Aqui é mais 4 positivo, dividido para a diagonal, que é 1, né? Continua sendo 1, que é o primeiro termo da matriz lá, de entrada, da primeira linha. E multiplicar pela linha 1. Bem aqui, ó. Então, bora lá. Quem é a linha 4? A linha 3 é 4, menos 6, 5 e 29. E quando eu fazer aqui a multiplicação, no caso, o coeficiente que vai ser encontrado aqui é o 4, eu vou multiplicar 4 por cada termo da linha 1. Então, se ele aqui, no caso, um menos aqui, né, com o jogo de sinal, dá menos 4. Aqui dará 12, né, que é 3 vezes 4. Depois ali, 2 vezes menos 4 dá menos 8. E 11 vezes menos 4, que dá menos 44. Certo? Deixa eu passar aqui para o próximo. Deixa eu ver se tá. Então, novamente, fazer as contas. Então, seria 4 com 4 aqui dá 0. Tá bem aqui embaixo. Menos 6 com 12 dá esse 6 aqui. Depois, 5 com menos 8, menos 3. E 29 com menos 44, menos 15, né? Bem aqui, ó. Então, esse cara aqui que eu encontrei agora é a minha nova linha 3. Por enquanto, ó, pode fazer o seguinte. Eu vou montar aqui do lado a matriz que eu encontrei até então, né? Eu preciso de mais um passo para fazer ela triangular superior, mas por enquanto eu tenho o seguinte, ó. Então, a matriz que por enquanto eu montei, ela é assim. A linha 1 não foi modificada, continua sendo a mesma. Então, aqui é 1, menos 3, 2 e 11, né? Que é o termo lá. E, de certa forma, não faz parte da matriz A, mas a conta é feita junto. A segunda ali que eu encontrei, já feita a operação, aqui será 2. Melhor, 0, né? 2, 5 e 7. E também eu encontrei uma nova terceira linha, também utilizando a primeira linha, né, para eliminar aquele 4 lá, na matriz original, que no caso aqui eu encontrei que é 0. Deixa eu trocar de cor aqui. 0 é 6, menos 3 e menos 15, certo? Então aqui, por essa operação, né, que a gente fez até agora, a gente está caminhando para finalizar o processo, né, transformar a matriz em uma matriz triangular superior,
o que está faltando é eliminar esse cara bem aqui, ó. Esse 6, certo? Perceba que agora, da matriz original, o que sobrou foi só a primeira linha. O resto já foi modificado, certo? Então, a cada passo que você faz, sempre fica atento que você vai trabalhar com a matriz mais atual. Então, a matriz atual é essa matriz aqui, que eu coloquei agora, que tem 1, 0, 0 ali na primeira coluna, os demais foram modificados devido às operações. Então, aqui eu tenho que eliminar esse 6, certo? Então, é o mesmo processo, só que agora, em vez de trabalhar com a primeira linha, com a L1, eu vou trabalhar agora com a L2 e a L3, né? Porque, perceba só, não faz sentido eu mexer com a L1 e somar, fazer a operação, sendo que quando eu fizer a operação com a L1, ele vai modificar aqui o primeiro termo da terceira linha, certo? Então não faz sentido para a gente trabalhar com a primeira linha novamente. Quando vai eliminando, eu percebo que já os termos iniciais já são zerados, você vai pegando sempre a linha abaixo. Nesse caso aqui, como um sistema 3x3, vou pegar a linha que está na segunda parte ali, na segunda linha, seria a segunda e a terceira linha agora que eu vou trabalhar. Então aqui, ó, na continha tem o seguinte, eu vou ter uma nova linha 3, então vai ser a terceira modificação da linha 3, aí se a gente for parar para analisar. Então bem aqui, ó, vou ter uma nova linha 3, que vai ser quem? A própria linha 3, né, vou pegar ela, multiplicar ela, na verdade, menos ou mais, multiplicar um escalar vezes a linha 2, porque como eu falei, né, agora vai ser o que eu estou utilizando. E o escalar desse caso aí é justamente quem, né? Esse termo bem aqui, ó. É o termo que eu quero eliminar, no caso aqui é o 6, né? Eu quero eliminar esse 6 daí, dividido para o termo da diagonal que está logo acima, que no caso aqui é 2. Então aqui é 3. Então eu vou multiplicar por, no caso, menos 3, cada termo da linha 2, não vou, depois vai ficar originalmente, somar com a linha 3, eu vou conseguir zerar lá, tirar aquele 6 de lá da matriz. Então, aconteceu bem aqui, ó. Deixa eu verificar se as contas estão certas. Eu tenho aqui a primeira linha, ou melhor, a segunda linha, né? L2, está aqui, não, olha, a terceira linha, né? Deixa eu colocar aqui. L3, que é 0, 6, menos 3 é menos 15, certo? E vou pegar agora a minha segunda linha e multiplicar por menos 3, né? Então, aqui ficará quem, ó? Ficará 0, bem aqui. Depois, 2 vezes menos 3, menos 6. Depois, 3 vezes menos 3, menos 9. E depois 7 vezes menos 3, menos 21. Aqui os valores já multiplicados. Agora sim, eu peguei a linha 2 já multiplicada, então aqui é menos 3 vezes a linha 2. E eu vou somar agora, né? 0 com 0 vai zerar, tá bem aqui, ó. Depois, 6 com menos 6 também vai zerar. Menos 3 com menos 9, menos 12, bem aqui. E menos 15 com menos 21, menos 36. Certo? Peraí, só modificar aqui, que eu não modifiquei da conta anterior, não foi? Que estava errado. Deixa eu ver aqui. Ali é um 5. Então, bem aqui, ó. Deixa eu só trocar. Deixa eu apagar aqui. Porque é o seguinte, né? Como tá, no PDF estava errado, aqui é um 5. Então, como multiplicado por menos 3, dá menos 15, né? Se eu multiplicar bem aqui, ó. É 0, 2, 5 e 7. Então, multiplicado por menos 3, dá 0, menos 6, menos 15. Então, bem aqui vai entrar menos 15, tá? Corrigir logo. E menos 21 tá certo. Tá, então deixa eu fazer a conta aqui. 0, 0. Aqui também vai modificar. Deixa eu apagar aqui. Aqui não é 3. Aqui será 5. E aqui embaixo também não é menos 12, né? Deixa eu apagar aqui. É menos 15 com menos 3 dá menos 18. Deixa eu apagar aqui também. Então aqui é menos 18. Aqui também é menos 18. Pronto, agora sim, né? As continhas certas.
No final das contas, qual era a ideia, né? A gente pegou lá a matriz original do sistema que estava preenchida, né? A matriz cheia, tá bem aqui, ó, a matriz A, junto com o vetor B, e eu fiz operações elementares, que é você somar duas linhas, multiplicar pelo escalar e chegar, né, de tal forma que vou ter agora uma matriz triangular superior. Então, se for olhar aqui, ó, a matriz A, essa matriz aqui, ela foi modificada, vou colocar um asterisco aqui, e o vetor B também foi modificado, né? Não é o mesmo B da matriz original lá do sistema linear. Já está na forma para mim que eu quero, que é triangular superior. Então, esse cara aqui é uma matriz triangular superior. E já posso fazer agora o segundo passo aí para resolver o sistema, que agora está mais fácil, que é justamente fazer a substituição retroativa. Então, bora lá. Aqui do ladinho. Então, como falei, a gente começa de baixo para cima. A gente pode fazer direto logo aqui, ou ainda você pode reescrever na forma de sistema as equações e só depois substituir. Vou começar como falei, retroativo, então de baixo para cima. Então, vou ter aqui, ó, 0, 0, menos 18 vezes a última componente, no caso x3, é igual a menos 36. No caso aqui, o nosso x3 é igual a 2, né? 2 vezes 18 dá 36. Então, eu encontrei aqui a solução para o x3. Só marcar aqui. Tá. A partir da segunda, percebe que eu vou precisar do x3, né? Porque ele vai aparecer ali na terceira coluna. Então, até o seguinte, ó. Isso aqui foi a equação 1, a equação 3. Vou passar para a equação 4, a equação 2. Que é o seguinte, ó, ficar 0, esse 0 bem aqui, ó, vezes x1, então é 0, não vou mexer. 2 vezes o x2, tá bem aqui o 2 do meio, né, da identidade, melhor, no meio da matriz, mais 5 vezes o x3, que eu calculei anteriormente. Esse cara aqui é igual a 7, né? Se for olhar aqui, ó, o termo agora virou 7. É como você reescrever o sistema agora, só utilizando esses coeficientes aí que foram dados. Então, aqui, ó, eu já tenho x3, vou substituir, né? Então, aqui eu vou ter 2 vezes o x2, mais 5 vezes o x3, que de fato eu encontrei, que é 2. Esse cara aqui é igual a 7. Agora é só fazer conta, né? Só isolar aqui quem é o x2. Ele será 7 menos 10 sobre 2. Esse cara aqui dá menos... Tá certo? Ele é 10, 7. É isso mesmo. Aqui será menos 3 sobre 2. Então, tá aqui o nosso x2. E, por último, o x1, né? Novamente, você vai pegar lá os coeficientes, verificar quem é x1, x2, x3, igual ao termo independente e substituir valores. Aqui eu vou só marcar que eu encontrei o meu x3. Vamos lá, o x2. E agora eu vou passar para a minha primeira equação aqui. Equação 1, né? Que é o seguinte. Só olhar, é 1 vez x1, né? Se for olhar o coeficiente aí. Então, aqui é x1. X1. Depois, o segundo coeficiente é menos 3. Então, é menos 3 x2, que eu calculei anteriormente. Mais 2 vezes o x3. Aqui, 2 vezes x3. Esse cara aqui é igual a 11, né? Que é o valor independente lá. Agora também é só fazer conta. Você vai substituir valores. Então, aqui eu vou ter que o x1 será 11 menos 2 vezes o x3 mais 3 vezes o x2. Então, o x1 aqui, ele será 11 menos... Aqui dará 2 vezes o x3, a gente encontrou que ele é 2, né? Só confirmar que é 2, isso mesmo. Mais, no caso, menos aqui, 3 vezes o x2, que vai dar 9 sobre 2. Deixa eu aqui no finalzinho essas contas. Então, meu x1 é 11 menos 4 menos 9 sobre 2.
As essas continhas aqui vai dar quanto? Deixa eu ver. 11 menos 8 sobre 8 menos 9 sobre 2. Aqui é 11 menos... está certo a minha conta ali? Tá. 17 sobre 2. Aqui será 22 menos 17 sobre 2. Aqui será 5 sobre 2. Então, depois de ter feito a tua substituição, como eu falei, né, na parte final aqui, essa continha aqui está equivocada, então não bora considerar, né? Depois tem que corrigir. Mas, no final das contas, é o seguinte, eu tenho aqui o sistema, eu consegui transformar ele num sistema triangular superior, né? Ou seja, a base diagonal tudo é zero, aí ficou mais fácil de resolver. E substituição, né? Feita substituição de baixo para cima, consegui encontrar a solução do sistema, que no final das contas, ele é para mim um vetor também, né? A primeira componente é 5 sobre 2, a segunda componente é menos 3 sobre 2, e a nossa última componente aqui é 2. Pronto. Se você pode deixar assim, com uma forma de linha de valores, ou ainda você pode deixar ele na forma de uma matriz coluna, né? Que é 5 sobre 2, menos 3 sobre 2 e 2. Pronto. Essa é a solução do sistema. Então, vou lá, recapitulando. Está aqui, nosso sistema original, 3x3, é um sistema com 3 equações e 3 variáveis, então ele tem solução aí. O primeiro passo para fazer esse processo aí da eliminação de Gauss é reescrever utilizando matrizes. Então, retira os coeficientes, monta uma matriz A. Retira os valores do B, né, que é o valor independente lá, isolado, também monta um vetorzinho lá, uma matriz coluna, certo? Depois, você faz a sua matriz aumentada, de tal forma que você vai trabalhar com as duas, a matriz A e o vetor B, e você vai iniciar o processo aí, que lá, como eu falei, a gente conhece como escalonamento, mas aqui é a nossa eliminação de Gauss, que é transformar essa matriz A em uma matriz triangular superior, começar a eliminar os termos aí abaixo da diagonal. Então, é feito as continhas, né, como viu, são as operações, que a gente chama de operações elementares, e no final das contas, chega uma matriz assim, ó, que já está na forma escalonada ou triangular superior. Depois, e o próximo passo aí sim, para achar a solução, você faz a substituição retroativa. Reescreve cada equação, se quiser, né, do sistema, já com esses coeficientes aqui, né, com os zeros, com os valores modificados, e resolve só isolando o termo. Se não, você pega direto e já isola lá e acha cada uma das variáveis. Pode perguntar. Professor, eu não entendi a parte lá daquela fração que multiplica a linha. Explique, por favor, que eu acabei comendo mosca. A questão é a seguinte, né? A fração, que é o coeficiente lá, é justamente o valor que você precisa multiplicar a linha para eliminar aquele cara que a gente quer, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Originalmente, essa aqui é a nossa matriz. Essa aqui é a matriz original. Então, eu preciso eliminar primeiro esse menos 2 daqui, ó. Ele tem que zerar. Então, para isso, eu vou multiplicar algum valor com toda a linha 1, certo? Isso, com toda a linha 1, somar com a linha 2. Aí sim eu vou conseguir eliminar esse menos 2 aí. Mas a pergunta é, quem é o valor que eu multiplico com a linha 1 que vai eliminar o menos 2? É justamente ele, né? É você pegar esse alfa aí, né? Que seria o menos 2 dividido para a diagonal. A diagonal aqui, no caso, é 1, né? Vai ficar menos 2 sobre 1, que vai dar menos 2. Ou seja, você pegar ele, esse menos 2, e multiplicar por cada termo da linha, no caso a linha 1 aí, e somar com a linha 2. E vai ser automático. Quando você fazer essa conta, você vai conseguir eliminar o termo que está logo abaixo, que no caso é menos 2 aí. A mesma coisa esse 4 bem aqui, ó. Esse 4 eu precisava eliminar ele, né? É o segundo passo aí. Como é que eu faço para eliminar o 4? Eu vou ver o termo que eu quero multiplicar com a linha 1 e somar com a linha 3. No caso, vai somar todos os termos da linha 3. E o termo que vai aparecer para eliminar é justamente um alfa aí, ou qualquer outra coisa, que vai ser o próprio 4 dividido pelo termo na diagonal, que nesse caso aqui é 1, né? Já que multiplicar pela linha 1, tem que dividir por 1 aqui, ó.
que no caso aqui vai ser 4. Então, lá pelas continhas, você vai pegar o 4, multiplicar toda a linha 1 e fazer, no caso, a diferença aí, né? Que vai ser uma subtração com a linha 3. Aí você vai conseguir eliminar esse 4 daqui. Aí lá, depois já de modificar os dois, você vai precisar eliminar um terceiro termo, que é esse cara bem aqui, ó. Que de fato ele vai ser modificado pelo fato que já multiplicou a linha 2, a linha 3 com a linha 1, né? Já fez a operação, vai ser outro valor já. E é o mesmo processo. Para eliminar ele, você pega ele, divide pelo termo da diagonal logo e soma, multiplica pela linha anterior e soma com a linha atual, certo? E vai conseguir eliminar. Ou seja, toda vez que você vai precisar, de modo geral aqui, tá bem aqui. Ó, então, toda vez que for eliminar algum termo de uma linha, no caso, você tem que multiplicar toda a linha, não vai multiplicar só aquele termo. Então, a linha J aqui, né, que eu chamei, vai ser menos o termo que você quer eliminar, então esse A e J, dividido pelo termo na diagonal, que é o A e I, só dei o nome aqui, multiplicado pela linha anterior, chamei de LI aqui, ó. Então, essa operação sempre você vai fazer para eliminar o termo que está logo abaixo. Aí você vai ter que observar, né? Se for da primeira coluna, usa a diagonal principal, o primeiro termo. Se for na segunda coluna, utiliza o segundo termo da diagonal aqui, ó. E assim por diante, até conseguir eliminar todos os termos que estão abaixo da diagonal. Certo? Deixa eu ver a correção aqui. Não, tranquilo. Eu achei esquisita essa divisão aí. Mas faz parte lá do arranjo, né? Na verdade, porque depende assim, essa matriz aqui, ela é uma matriz já meio que ela está meio que pronta, porque o que facilita muito, que também a gente vai ver lá na frente, acho que vocês também já viram isso de certa forma, é que ela é uma matriz já com um pivô igual a 1. Em algum momento, eu acho que vocês devem ter estudado isso, pelo menos acho que é o segundo ano, sei lá como é que está agora, que a matriz já com pivô igual a 1. Quando esse primeiro termo aqui da matriz é a 1, tá bem aqui, ó, que a gente chama de pivô, isso facilita muito, porque você não vai precisar dividir ela por nenhum valor. E vai ser diferente, né? Vai ser na verdade, igual para todos. Quando você eliminar aqui o menos 4, o menos 2 e o 4, se você dividir para 1, vai ser a mesma coisa. Agora, quando você tem um pivô diferente de 1, aí já tem uma continha a mais para fazer, né? Que é a divisão do valor por esse termo aí da diagonal, certo? Nesse caso aqui não, né? Eu peguei de propósito uma matriz mais bonitinha, digamos assim, em que o primeiro pivô aqui é 1. Então isso aqui facilita muito na hora de fazer as contas. Tá. Tá quase chegando no final, isso aqui é só para a gente fazer a nossa parte inicial aí do tópico 2. Tá, então na aula de hoje era isso. Agora rapidinho para falar para vocês a questão da avaliação do tópico 1, tá? Vai ser um questionário, como eu falei para vocês, desde o início da disciplina, um questionário avaliativo, que vai ser um questionário online. Vai ter questões lá, vou colocar lá algumas questões, e o próprio Cigar vai sortear para vocês o número de questões para vocês responderem de forma objetiva lá, certo? Você vai selecionar, vai ter um tempo, claro, então é importante quando você entrar para fazer o questionário que você tenha tempo disponível lá. Eu vou colocar, dependendo das questões que eu vou ver, de 2 a 3 horas para você resolver as questões. E no final você vai enviar, né, as soluções lá. Só que não vai ter o feedback logo de cara para você, né? Eu tirei essa parte. Você só vai ter a resposta ou solução ou gabarito depois que todo mundo finalizar o questionário, certo? Eu deixei aqui, na verdade, foi para outra turma. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Um exemplo, só que não era objetivo dele, foi subjetivo as questões. Né? Como era outra disciplina, é um pouco diferente. Mas dá para dar uma ideia aqui para vocês.
Deixa eu abrir aqui. Tá, olha só, quando você entrar lá, vai estar assim lá, vai estar questionário avaliativo 1 para vocês, certo? Dá para enxergar aí, deixa eu aumentar aqui o tamanho. Tá aqui, ó. Questionário avaliativo 1. Aí você vai entrar lá, então eu coloquei aqui um teste, no caso que foi só para ensinar também como é que vai ser, né? Só que no caso aqui foi o objetivo, o subjetivo deles. Vai ter algumas informações iniciais, tipo, cada um vai ter uma tentativa para resolver o questionário. Após iniciar, eu vou dar de 2 a 3 horas para resolver, então possivelmente vai ser 3 horas para você resolver o questionário. No caso de vocês, são questões objetivas, no caso aqui não, foi subjetiva, a dissertativa, no caso, as questões, e vai ter o número de questões aqui. Eu garanto que vai ser, acho que entre 8 e 10 questões que vocês vão resolver durante esse tempo. Aí você vai lá, você vai respeitar, no caso, o período, então vai estar lá, inicia em dia tal, né, o questionário, tal hora, e finaliza tal dia em tal hora. Geralmente é no final do dia, lá, às 23h59. Então você vai acessar o questionário, né? Deixa eu ver aqui, porque no caso aqui eu já finalizei esse. Deixa eu só voltar aqui. Questionário teste. Tá, então você vai acessar o questionário. Aqui você vai notar, logo de cara lá, ó, vai ter o tempo contando. Então é importante, como eu falei para vocês, que vocês tirem aquele horário para você resolver as questões. Nesse caso aqui foi subjetivo para essa turma, então eles tiveram que colocar a resposta em cada quadradinho desse aqui, ó, em cada caixinha. E depois de colocar a resposta, eles tiveram que enviar lá, certo? Aí dá a mensagem, suas respostas foram enviadas. Aí, no caso, como eu falei, não vai ter feedback para vocês logo de imediato. Não vai ter resposta, não vai ter se está certo ou está errado. Primeiro eu vou esperar todo mundo fazer, aí sim eu vou liberar a resposta, eu vou corrigir uma por uma, certo? E é só isso, basicamente, esse que vai ser o questionário. Fica atento só para a questão das datas. Que possivelmente vai ser amanhã, no máximo dia 25. Então, entre amanhã e 25, fica atento para a questão do questionário para vocês. Isso é só uma tentativa, também isso é importante, é só uma tentativa. Então, fica atento, como eu falei para vocês. Verifique lá, eu posso colocar dia 25 e 26, ou 24 e 25. Então, tire aquele tempo para você sentar e resolver o questionário, visto que é só uma tentativa para resolver. Tá? Professor, eu tenho uma dúvida. As últimas questões da lista 1, se eu não me engano, a gente não viu esse assunto. Era sobre o que mesmo? Deixa eu ver aqui. Você não está falando de planos. Deixa eu ver. Na verdade, eu fiz a aula de planos. Talvez eu não abordei tudo que tem na lista. Deixa eu ver aqui. Tópico 1. Lista 1 de questões. De certa forma, as últimas questões são mais aplicadas em relação ao conteúdo em si. Mas, assim, de modo geral, eu consegui falar para vocês o que era, pelo menos, a equação do plano, como é que a gente encontrava, algumas características já dá para entender. Mas fique tranquilo, assim, não vou colocar uma questão muito específica, claro, né? De algum conteúdo que realmente vocês não viram nada. Mas, de modo geral, tudo aquilo que a gente viu, eu vou abordar alguma coisa nessa tarefa de vocês aí. Tá bem, então, professor. Obrigado. Se a internet cair... também é importante. Ó, caso aconteça algum problema, a internet caiu, ou então
alguma questão está mal formulada, ou então a solução não está lá, você responde normalmente lá, marca aí no final das contas, mandem para mim lá o feedback. Professor, eu acho que essa questão está mal formulada, está faltando algum dado, ou a resposta não está entre as respostas lá que são dadas. Resolve, finaliza lá tudinho e manda para mim depois falando, eu acho que tal questão tem que olhar. Mas é importante finalizar, tá? Finalize sempre lá o questionário. Aí depois, assim, você vai ver caso a caso, caso realmente a questão não tá correta, ou algo assim, aí eu vou te considerar no final das contas. Mas não deixe de fazer o questionário. Tá, em relação a se ocorrer, tá a mesma coisa, né? Energia, internet, nesse período aí, por isso que eu vou dar, acho que 2 dias para vocês. Aí a mesma coisa, professor, ficou sem internet 2 dias, tudo mais, aí me comunica que eu vou verificar a situação de vocês, até porque vai estar aqui, né? Se você iniciar o processo de correção de solução, eu consigo ver, por exemplo, aqui, ó, nessa turma aqui que eu peguei como exemplo, eu consigo ver o processo. Então, o aluno vai lá, ele iniciou, né, a data, tem a data aqui, ó, ele iniciou tal dia, em tal horário, ele finalizou sim. Aí aqui vai ser o pessoal de acerto, né, que eu não corrigi ainda. Aí eu consigo observar, tá, o fulano iniciou tal dia, tal horário, não conseguiu, com a internet, me comunica, a gente conversa para ver, né, caso a caso. Mas, de modo geral, se não ocorrer problema de internet ou energia, como eu falei, questão de, se você acha que a questão tá mal escrita, alguma coisa assim, ou então não está lá a solução, resolva, manda alguma solução lá, seleciona, e depois me comunica, e daquelas questões específicas lá que a gente conversa. Certo? Então era isso. Mais uma vez, só reforçando, fique atento. Amanhã, ou seja, 24, 25 e 26. Vou deixar aberto algum desses dias aí, iniciar, né, para vocês. Estou só finalizando aqui as questões para vocês resolverem lá o questionário. Professor, no caso, vão ser 8 das questões, mas a gente não vai ter que resolver as 8 das questões, porque vão ser sorteadas? Como é que vai ser? Não, vai ser, eu tenho que colocar as 8 questões vão ter que resolvidas. No caso, eu vou colocar mais do que de 10 questões, no caso, né? A lista de vocês lá abrindo bastante questões. Então, vai ter um número cheio de questões, mas você vai resolver só de 8 a 10. Aí vai depender como eu vou colocar lá no CIGAR, né? Como eu estou colocando. Estou vendo o número ideal, né? Para não ter tanta questão repetida e também não ficar tão longo. Então, eu estou cogitando que vai ser de 8 a 10, porque eu não fechei o questionário ainda. Mas você vai resolver de fato de 8 a 10 questões. Ou seja, lá no CIGAR vai estar mais de 10 questões para ser sorteado. Tranquilo? Tranquilo. Certo. Beleza, então, como eu falei, reforçando, fique atento aí, a partir de amanhã pode estar já aberto. Vou dar, acho que 2 dias para vocês resolverem isso aí. E qualquer coisa me comuniquem em relação aí ao questionário, mas não deixe de fazer, tá? É importante para a avaliação de vocês, visto que a turma é grande, né? Tem 80 matriculados, então para a gente não atrapalhar muito, né? Não voltar, ficar muito preso numa parte, tem que avançar, então é importante se resolverem o questionário aí. Ei, professor, boa noite. Boa noite. Eu queria saber se o CIGAR vai sortear as questões. Não tem gente que pode ser questões mais fáceis e gente com questões mais difíceis? Olha, teoricamente não, que as questões que eu vou colocar, eu vou tentar manter um padrão, né? Tipo, se tiver três questões que envolvam só a parte de vetores lá, calcular o produto vetorial, algo assim. As 3 questões tem que manter o mesmo padrão, pode mudar são os dados, né? Mas no caso, acho que isso é uma coisa que não pode acontecer. Mas sim. dificilmente deve acontecer isso aí. Professor, no caso, todo mundo vai resolver as mesmas questões, só serão sorteadas a ordem de cada um, né? Não, pode ser que alguém caia questão diferente, como eu falei. A lista que eu preparei para você tinha 40 questões. Então, pensa, se eu modificar ali umas 15 ou 20,
questão de dados, né, colocar para vocês. Então, possivelmente, vai ter um grupo aí de alunos que vai pegar questões diferentes. Pode ser que aconteça, né, pouco, mas no caso vai ser bem poucos de alunos que podem pegar as mesmas questões do questionário. É só fazer uma continha rápida aí, né? Imagina o seguinte, que é uma combinação de 20 questões para colocar 10, né? Combinação de 20 questões selecionadas 10 a 10. Então, é só fazer 20 fatorial por 10 fatorial, vai dar as possibilidades são bem grandes de cair diferente as questões para todo mundo. Mas pode cair também, né? Não sei como é que o sistema procede. Isso, vai ser com base na lista, então, claro, pode ser que tenha alguma questão igual a isso, pode ser que não, vai depender como vou colocar lá, mas com base, não vai fugir das questões da lista, tipo, não vou pedir para você fazer questões que fogem muito da lista, que não tem lá nada a ver com alguma questão da lista. Por isso que eu deixei para vocês, é importante vocês terem estudado a lista, e também a ajuda dos monitores lá também foi fundamental resolvendo as questões para vocês. Certo? Certo. Sim. Beleza, então. Boa noite para vocês. Até a próxima aula. Sempre mandem mensagem, qualquer coisa lá, a gente vai se comunicando. Beleza, valeu.